encontrei um trecho interessante em André Luiz, no retorno de Laura, iria reencarnar a mãe de Lísias. Até no filme tem um trecho bonito, onde ela, para consolar Lísias e a companheira espiritual dele, eles reclamavam por que ela ia reencarnar se ela não tinha mais necessidade. O espírito chegou ao ponto que não tinha necessidade para ela. Então, por que ele? Por que correr tanto isso? E ela responde que tem lições que só na carne se pode aprender. Eu fiquei surpreso com aquilo. Ora, o espírito que passou por todas as fases necessárias de encarnação na Terra, encarnação não é só na Terra, significa que ela não tem a necessidade de encarnar em outros planetas mais evoluídos. Mas tendo vencido esta fase, assim mesmo deliberou junto com a espiritualidade maior que seria importante voltar, porque haveria lições que ela precisava aprender só na carne. Ou seja, a necessidade da reencarnação não está ligada só a questões que são chamadas de débito, de karma. Espíritos que chegam a uma condição de não ter mais reajustes para fazer com a lei de ação e reação, ainda assim querem reencarnar para aprender lições que só na carne podem ser aprendidas. É inviável, por exemplo, pensar que Francisco de Assis ainda tinha necessidade de reencarnação kármica. E Mira mesmo nos conta que de fato não tinha. Do mesmo modo, acho que podemos pensar em Gandhi, o próprio Mikao. Estávamos falando do Reiki há pouco, alguns chamam de Mikao. É impensável que espíritos com uma envergadura tão grande tenham vindo à carne porque tinham necessidades kármicas. Eles já nascem desde tenra infância, manifestam o mais alto grau de desenvolvimento, desprendimento e inteligência. Lendo a biografia de Divaldo hoje, rapidamente, fiquei surpreendido. Com 8 anos de idade, Divaldo já estava falando com os espíritos. Dá evidência a essa idade. Demonstra um espírito de elevadíssimo grau de adiantamento. Deve estar aí umas 2 ou 3 encarnações na nossa frente, né? 2 ou mais. 2 ou 3 mil. Voltam em missão de socorro, voltam em missão de serviço e voltam em missão de estudo. Querem aprender lições. Um espírito de uma elevação tal está ávido para aprender lições. E nós outros, muitas vezes, desanimados com as lições que nos são ofertadas. Um espírito do nosso nível passe por uma ligeira contrariedade financeira de alguns meses ou anos aí e já cai num desânimo tremendo. Quando pensa que não, já está num nível de vibração lamentável. Cai o padrão vibratório por causa da questão financeira e junto com essa queda de
padrão vibratório, vem as enfermidades de toda sorte. Quando pensa que não, além de sem dinheiro, está doente. Isso quando não desagrega o núcleo familiar. Isso quando não cai prisioneiro de um vício, de um álcool e de uma droga. E um caminho diferente também ocorre. Às vezes, a lição originária não vem pelo lado financeiro. Pessoas com uma vida financeira organizadíssima, privilegiada, passam por um descontentamento afetivo. Ah, perdi fulano, fulana perdeu, era cedo. E aí cai no nível vibratório, lamentavelmente. Começa a sintonizar com as energias desequilibradas, afins da água. Logo, logo se torna uma antena altamente receptora da lamentação contumaz. Aquela pessoa que tudo para ela é lamentação. Mesmo quando ela se esforça por agradecer, dá para ver no tom da voz que é aquele agradecimento lamentativo. E aí, junto com a perda afetiva, com a queda do padrão vibratório, vem as enfermidades. Uma enfermidade sempre é precedida por uma queda de padrão vibratório. Em raras ocasiões, enfermidades que acometem o corpo físico de espíritos elevados não tem a ver com queda de padrão vibratório, mas não é a regra, é a exceção. Na regra geral, uma queda de padrão vibratório sempre precede uma enfermidade, sempre precede uma perda de um emprego excelente, sempre precede uma perda de amizades que não aguentam o nosso mau humor e pessimismo. E aí vem aquela avalanche de coisa ruim acontecendo na vida. Como inicia, não raras vezes, uma pequena provação de alguns meses, de alguns anos, tempo diminui frente à eternidade, que leva a uma queda de padrão vibratório. E essa arrasta todas as outras consequências negativas. E é por isso a sabedoria do ditado popular que diz que as desgraças sempre vêm acompanhadas umas das outras. Mas não era necessário que fosse assim. De repente não era necessário que tanta coisa ruim viesse. E veio em consequência da nossa falta de orar e vigiar. Coloque-se numa pessoa que perdeu uma afeição, numa condição de padrão vibratório elevado. Insista em melhorar o próprio humor, o próprio otimismo. Insista em expressar amor pelas criaturas em geral no dia a dia. Esforce-se durante alguns meses. E já vi relatos de milagres acontecerem. O retorno da pessoa amada, de repente descobre que ela não era uma pessoa tão importante assim, nada. Às vezes aparece uma outra pessoa amada na vida que vai fazê-la ainda mais feliz. Ou às vezes não aparece e ela descobre que pode muito bem viver feliz só.
outros caminhos aparecem. Mas quando Jesus nos fala da necessidade de amor ao próximo, Ele está falando também fundamentalmente do próximo, mais próximo de todos. Eu tenho que conseguir me amar. Quem trabalha com tratamentos de qualquer espécie, médico, enfermeiro, psicólogo, terapeutas de toda sorte, que lidam com pessoas enfermas, sabem muito bem que dificilmente nós nos deparamos com um enfermo contagiante de otimismo. É muito raro essa figura aparecer. Vai ser bom para como é muito difícil aparecer um enfermo que agradece muito e reclama pouco, que louva muito e critica pouco. Um enfermo cujo dom de voz é elevado. Essas criaturas podem até existir, mas são raríssimas. Na maioria das vezes, no caso do trabalho do psicólogo, por exemplo, o primeiro procedimento em pacientes novos é restabelecer o ânimo, o otimismo e a simpatia. Restabelecido em qualquer pessoa o bom ânimo, o otimismo e a simpatia, com um bom ânimo, ela é capaz de se levantar e ir atrás do que precisa. Com o otimismo, ela vai de tal forma que as portas se abrem. Com simpatia, ela se torna uma estrelinha brilhante, uma vela acesa na escuridão das pessoas. Com simples demonstrações de simpatia. Outro dia, me deparei com uma vizinha com um semblante carregadíssimo. Logo pela manhã eu pensei, que pena, 7 horas da manhã, já num estado de nervo desse. Quando eu lhe disse bom dia, estava acostumado sempre a ela me virou e falou assim, bom dia, não sei porquê e nem para quem, só se for para o senhor. Falei assim, para mim está ótimo, o seu vai ficando muito melhor. Ela ligou o carro, saiu pela garagem, irritado, não faço a menor ideia, 7 horas da manhã. Provavelmente deve ter passado a noite inteira sem dormir. Angustiada, sei lá, com alguma coisa, com um filho, um familiar, com algum problema gravíssimo. E fiquei pensando naquele dia, nossa, que pena, eu não tive um instrumental, uma clareza de espírito para ajudar essa pessoa nessa hora. Falhei. A próxima pessoa que eu encontrar hoje, eu vou procurar ser mais eficiente. Depois de uns dias, 10, 15 dias, aí encontro mais alegre, sorrindo. E aí ela espontaneamente me deu um abraço. Oh, muito obrigado pelo seu carinho que eu tive. Cara, tinha esquecido de falar. Do que a senhora está falando? E ela contou a história e eu lembrei. Está vendo? Eu achava que tinha feito muito pouco e de fato fiz. Insignificante. Fiquei com um sentimento assim, nossa, falta de preparo, podia estar pronto para oferecer mais na hora. Mas aquele muito pouco foi o início, o
starter para ela começar a sua modificação. Não raramente que a espiritualidade precisa de nós para fazer um trabalho de socorro, de auxílio, de orientação, é mesmo muito pouco. E quando não encontra, aí é que é lamentável, porque é tão pouco, o resto eles fazem. Quando nós chegamos, ou somos chamados em determinado momento para prestar um auxílio, um esclarecimento, um apoio, o trabalho espiritual já estava sendo feito há muito tempo. O preparo da situação já havia sido feito pelos tarefeiros de Jesus há muito tempo. E era necessário o concurso de um encarnado, sabe por quê? Como dizia Laura, na história do nosso lar, tem lições que só na carne podem ser aprendidas. Aquela mulher podia estar rodeada dos anjos, dos espíritos mais iluminados, procurando dar-lhe socorro. Espíritos cujo um segundo de trabalho vale por 100 anos do nosso trabalho aqui. E mesmo assim ela não estava em condição de receber. Quando ela se deparou com um encarnado despreparado, um vigilante, serviu a si mesmo. Foi o que bastou. Por que eu estou dizendo isso? Para ilustrar este assunto da necessidade da encarnação. Existem situações, níveis evolutivos, configurações emocionais em que as pessoas se encontram, elas só são acessíveis através de outras pessoas encarnadas. Os Espíritos nos relatam muito através das obras psicografadas e até nas reuniões mediúnicas, os guias revelam na psicofonia a extrema dificuldade que eles têm de sensibilizar os desorientados, de reorientar aqueles que estão indo por um caminho que vai dar mal, com dificuldade extrema. E a necessidade que eles têm de lançar mão do encarnado para socorrer o encarnado, que é onde a pessoa ouve isso, porque está no mesmo nível vibratório. Qual é a diferença? Aquele que vai ser usado para ajudar, mesmo sem ser uma ferramenta afinadíssima, a menos abalado emocionalmente naquele momento. Não significa que é uma pessoa que vive sempre numa situação melhor do que a outra, mas naquele momento está mais equilibrado. E aí é usado como um instrumento ineficiente, sim, mas é o que tem a disposição e é usado assim mesmo. De tal modo que a necessidade da encarnação para nós outros, ainda estamos nos primeiros degraus da escala espiritual, nós que aportamos no estuário bendito do Espiritismo, que aprendemos apenas o primeiro despertar da consciência para a nossa necessidade da encarnação, é ensaio. Um ensaio para desempenhar peças virtuosas e maravilhosas no futuro.
para no futuro, nos palcos da vida, desempenhar como artistas a mais fina qualidade. Não podemos, então, em momento algum, nos entregar a pensamentos do quem sou eu para prestar o serviço. Eu não estou servindo porque não estou em condições. Acho que deveria ser essa tarefa concedida a outro mais preparado, ou coisas assim. Por duas razões básicas. Primeiro é que, sendo chamados, fomos chamados por Jesus. E se Ele organizou as coisas e a situação de maneira tal que fosse eu e não o fulano chamado para realizar a tarefa, porque Ele sabia da minha condição de fazer. Na parábola dos talentos, o que diz lá sobre o servo que tinha medo de usar o talento e o enterrou, ficou sem nenhum depois. Reencarnações sucessivas e mais sucessivas, sem oportunidades facilitadas, sem apenas um corpo físico completo, sem uma harmonia mental perfeita que gozamos hoje. Pelo segundo motivo, que não podemos nos furtar de prestar a tarefa mesmo sem a devida qualidade, sem o devido preparo, e que a qualidade e preparo se adquire fazendo. Quem tirou carteira de motorista sabe como é complicado no começo. Medo, insegurança. Mesmo depois que está com aquele documento, aquele papel que diz que eu sou capaz de dirigir, eu olho para aquilo e falo, sou nada. Mas só há uma maneira de chegar lá e se sentir capaz plenamente de dirigir o automóvel. Que maneira é essa? Pegar o automóvel e sair dirigindo. O trabalho espiritual é a mesma coisa. Enquanto eu achar que não tenho condição de estender a mão e abençoar, vou continuar por séculos sem essa condição. Enquanto eu achar que a minha palavra não é boa o suficiente para orientar, vou permanecer desorientado. Enquanto eu desvalorizar assim a minha encarnação, não terei compreendido a lição da necessidade da encarnação. Encerro aqui essas palavras para vocês, pobres perante a riqueza que é o texto do Evangelho. E aí dou até a oportunidade, se acharem que devem fazer pergunta, colocação ou não, no caso de encerrar. Fica por conta de vocês. Repete para nós aqueles três: o bom ânimo, A simpatia, otimismo, né? Começa com otimismo, sem otimismo não vai, né? Bom ânimo ou disposição, depende de como queira chamar, é a mesma coisa, né? E a simpatia. Nossa, gente, uma pessoa sem simpatia, mesmo otimista, mesmo animada e antipática, é duro de engolir, é duro de lidar.
De repente é melhor uma desanimada e simpática do que uma animada e aquela antipatia, aquela grosseria, aquela falta de sensibilidade humana de toda ordem, né? Mais alguma coisa? Tem hora que eu sou antipática. É o que eu ia falar. Você tirou as palavras da minha boca. Bem-aventurada é você que consegue reconhecer isso. Porque se não conseguisse, eu acho que essa era a pior das antipatias. A pessoa que é e se acha, assim, se acha agradável, né? Se acha a melhor das pessoas, eu sou a melhor das pessoas, e como é que agem assim comigo? Como são ingratos. E você vai ver na vida cotidiana, é aquela chatice de gente. Então, na verdade, você tem uma virtude, você consegue se enxergar assim. Já está a meio caminho andado para corrigir. Se pegar o ônibus cedinho, Deus ninguém merece. Acaba com o bom humor do cristão, né? Já chego para serviço irritado. Cheio. E aí tem aquela pessoa, e aí tem aquela pessoa cheirosa, assim. Essa é a pior parte. Eu acho que assim, a questão da antipatia ela gera muito também na falta de bom senso que as pessoas têm. Hoje em dia as pessoas estão tão egoístas, preocupadas no seu próprio bem-estar, que ela esquece o bem-estar do outro. Então, aquela questão da gente querer sobressair e tirar vantagem em tudo. E também, às vezes a pessoa que é muito antipática, tipo assim, tudo dela é melhor, tudo dela é mais bonito. Só ela que é inteligente. Só ela que é inteligente, só ela que pode. Mas aí eu penso, Deus coloca essas pessoas no caminho da gente para a gente exercitar a nossa tolerância e a nossa paciência, porque a gente tem momentos que a gente também é assim, né? Igual, por exemplo, hoje em dia as pessoas querem revidar tudo. Por exemplo, vocês só me falam uma coisa, eu quero revidar querendo ser superior a ela nas minhas palavras. Achar que assim, eu humilhando a pessoa, eu sou melhor do que ela, sendo que eu estou sendo mais antipática e insuportável. Aí a gente acaba afastando. O ideal seria assim. ter compaixão, né? Porque a prova que vem depois para essas pessoas antipáticas, nossa, são muito duras. Elas já estão em sofrimento, senão não seriam antipáticas. E com a antipatia estão piorando a própria situação. Antes de chegar numa situação tal de te dar dó, de piedade. Eu já vi isso acontecer na vida prática. A pessoa ir piorando sua situação com antipatia, animosidade, chegou ao ponto tal de um completo abandono. Ninguém nem da família queria saber. Muitas pessoas, ao ver nessa atitude de antipatia, de revide, é um ser forte. Eles se julgam fortes. Em agindo assim, ninguém vence neles. Né? Como se fosse uma autodefesa. Né? Então a dificuldade está não é numa pequena parte da humanidade, não. Muito pelo contrário. É quase a humanidade inteira tem essa dificuldade de ter misericórdia de si mesmo, imagem do outro. E às vezes são pessoas muito mais fragilizadas, né, Conceição? Porque elas tentam ter aquela aparência de serem fortes, mas Vocês são muito duas fazem o fragilizadas. reiki, né? Adianta você fazer o reiki na pessoa, restabelecer a harmonia orgânica, ela sair ali fora e voltar para a maledicência, a calúnia e a cólera. Funciona. Só um momento, né? No momento ela se sente bem, nossa, que maravilha, que paz. Dali a um pouco, não valeu nada aquele tratamento, não dura. Geralmente eles ligam pra gente. Está muito fraco, dá para fazer um tratamento mais forte. Eu ouvi isso demais de pacientes. Nossa, está muito fraco.
Eu falo assim, escuta, e aqueles exercícios que eu te prescrevi para fazer durante a semana, está fazendo direitinho? Não estou fazendo muito não. Geralmente a resposta é, às vezes faço, às vezes não. Você é educado, né? Eu falo, você fez igual eu te falei? Não. Então se você tomar banho e voltar para lá, você vai sujar de novo. Você já sabia não. Você é mais direta, né? Mais corajosa.